Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, em meio à crise da Covid-19, a União Europeia acabou de tomar uma decisão muito importante, na verdade. Que decisão foi essa? Na crise da pandemia da Covid-19, a União Europeia acaba de tomar decisão que fortalece a cooperação internacional e a defesa dos direitos humanos. Com efeito, em reunião do Conselho Europeu, que é a instância de orientação política da União Europeia, realizada no final de julho, a organização internacional decidiu pela aprovação de um amplo pacote financeiro de apoio a medidas adotadas pelos países que integram aquela organização no combate à pandemia e a seus efeitos sobre a população, inclusive o desemprego. Contraria-se, assim, a visão de muitos analistas que vêm apontando que a crise global da Covid-19 enfraqueceria o multilateralismo, ou seja, a cooperação entre os países, e aumentaria os danos para os direitos humanos. Prevalece também nesta crise tendência que já se verificou em anos e crises anteriores, tanto crises gerais, como as grandes guerras, como crises específicas, a crise da pandemia da AIDS, por exemplo. A crise global acaba por fortalecer, ao fim e ao cabo, a busca de soluções comuns e articuladas que protejam a população do planeta, em que pese o discurso político, muitas vezes isolacionista, de lideranças de alguns países. Por que essa decisão é tão importante, professor? A decisão do Conselho Europeu é muito importante porque foi tomada pela unanimidade dos 27 chefes de Estado ou de governo que integram aquela organização internacional. O apoio foi unânime a um programa que recebeu o nome sugestivo de Próxima Geração, Next Generation em inglês. Alguns dos parágrafos de conclusão mostram a relevância desses compromissos da União Europeia. Diz o documento: o caráter excepcional da situação econômica e social decorrente da crise da Covid-19 exige medidas excepcionais para apoiar a recuperação e a resiliência das economias dos Estados-membros. Segue o documento. O plano para a recuperação da Europa exigirá um enorme investimento público e privado a nível europeu, por forma a colocar firmemente a União numa trajetória de recuperação sustentável e resiliente, criando postos de trabalho e reparando os danos imediatos causados pela pandemia de Covid-19 e apoiando simultaneamente as prioridades ecológicas e digitais da União. E, em seguida, estabelece o documento. A fim de dotar a União dos meios necessários para enfrentar os desafios da pandemia da Covid-19, a Comissão Europeia será autorizada a contrair empréstimos em nome da União nos mercados de capitais. O programa será transferido, o produto desse recurso será transferido para programas da União em conformidade com esse programa Next Generation, Próxima Geração. Trata-se, portanto, de um documento simples, mas admirável, que autoriza que seja a própria União Europeia e não os Estados-membros que atue para contrair empréstimos de até 750 milhões de euros no mercado de capitais europeu e internacional, recursos que serão utilizados para o combate à pandemia e a defesa da população. Deixo na matéria sobre a coluna publicada no Jornal da USP o link para acesso a esse documento oficial da União Europeia que registra a decisão do Conselho Europeu. Esclareço que o documento está em português, já que, por conta da presença de Portugal na União Europeia, este é um dos idiomas oficiais da organização. Recomendo vivamente a leitura das primeiras páginas do documento, que expressam compromisso claro com a defesa da cooperação internacional e dos direitos dos seres humanos. Esse foi o professor Pedro Dalari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Professor Giannini, uma juíza publicou uma sentença em que afirma que um homem negro, abre aspas, seguramente é integrante do grupo criminoso em razão de sua raça, fecha aspas. Qual a sua análise desse caso? Que é raro a gente ver um documento racista tão explícito. E a justificativa que ela deu depois parece muito estranha, porque por mais que eu leia e releia o primeiro trecho que ela diz isso, que é o trecho que foi de fácil acesso, eu não consigo ver outra interpretação senão a de que ela atribuiu à suposta raça do rapaz negro, do senhor negro, a culpa dele. Então, esse caso faria parte de um racismo incrustado na sociedade, do que uns chamam de racismo estrutural? Parece-me que sim. E, ou seja, para além das decisões dos indivíduos, pelas quais eles são responsáveis, se a juíza é responsável, terá que se explicar a quem é de direito a respeito disso, não dá para desresponsabilizar as pessoas, mas para além disso, nós temos certos elementos na sociedade que estão para além simplesmente da consciência individual. Creio que a gente explica melhor essa questão entrando no conceito de estrutura, e especialmente na maneira como Celso Furtado explicou o subdesenvolvimento. E qual a relação entre o subdesenvolvimento da qual Celso Furtado falava e o racismo? Nos anos 50, 60, havia um conflito entre dois conceitos. Um era países em desenvolvimento, entre os quais o nosso. Outro, países subdesenvolvidos. Não era apenas uma questão de terminologia. Quando se dizia em desenvolvimento, você supunha que eles estavam caminhando na direção do que os países desenvolvidos tinham conseguido. E que era uma questão de tempo eles chegarem lá. Quando você fala subdesenvolvidos, você diz, não, existe uma presença, uma permanência deles no subdesenvolvimento. Então, o subdesenvolvimento não é apenas um desenvolvimento que ainda não chegou. Ele é uma situação que tem tendência a se perpetuar, quer dizer, produz-se o subdesenvolvimento. E hoje, em vez de países em desenvolvimento, se fala em países emergentes, mas no fundo é a mesma coisa. É a ideia de oferecer uma perspectiva positiva desde que os países mais pobres sigam as lições que lhes são dadas desde fora e que, com raras exceções, não fizeram que esses países rompessem a barreira. Nós não deixamos de ser um país subdesenvolvido, apesar da capa do Economist mostrando o Brasil decolando como um jato, como um foguete na era Lula, etc. Então, a ideia que é forte aí é a seguinte: se existe racismo, não é porque ainda existe racismo, é porque o racismo é constantemente produzido e reproduzido na sociedade. Na minha experiência, quando fui ministro da Educação, eu percebi que que o Brasil é um país que foi planejado para ter a exclusão social. Então, as iniciativas de inclusão social que ocorrem aqui, elas esbarram com frequência em dificuldades. Por exemplo, programas de inclusão social são sequestrados por gente já incluída, programas de redução da desigualdade são sequestrados para manter a desigualdade, assim como programas de combate à corrupção são sequestrados por gente que é favorável à corrupção. Eu lembro o caso de uma delegacia anti-sequestro que foi descoberto que ela participava de sequestro. Então, é um pouco esse o tipo de situação que a gente vê quando uma situação se mantém a mesma ao longo do tempo. 100 anos depois da abolição da escravatura nos Estados Unidos, a década de 1960 viveu movimentos muito fortes de luta contra a opressão racial e que melhoraram a situação dos negros americanos, mas não a ponto de torná-los iguais, como se viu no recente assassinato do Sr. Floyd. No Brasil, 130 anos depois da abolição, a situação do negro é pior do que nos Estados Unidos. Nos anos 60, 1960, brasileiros costumavam dizer que o país não era racista, enquanto os Estados Unidos eram fortemente. Mas nós vemos quão racistas nossa sociedade é, e isso coloca a necessidade de medidas fortes e firmes para romper com isso. Essa é a ideia de que o racismo, então, está impregnado na sociedade e de que ele é reproduzido em vez de desaparecer sozinho. Não desaparece sozinho. O professor Renato Giannini Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Giannini Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, bom dia. Qual a importância do capital humano no processo de crescimento e desenvolvimento econômico? O capital humano ele tem sido enfatizado sobre o processo de crescimento e desenvolvimento econômico
desde o final dos anos 50, anos 60, teoricamente, porque é um fator de produção que aumenta a produtividade do trabalho, que melhora a criação, facilita a criação de novas tecnologias, que geralmente utiliza pessoas muito qualificadas nesse processo, e também na difusão de tecnologia existente. Então, o capital humano ele afeta tanto a produtividade do trabalho, quanto o uso, a produtividade de uma forma geral de uma economia. Então isso veio lá nos anos 50, anos 60, e vários artigos foram publicados mostrando a relação entre a escolaridade das pessoas, que é um fator muito importante para a acumulação de capital humano, e os salários. Então essa relação, escolaridade relacionada a esse capital humano, e esse capital humano aumentando o salário via aumento da produtividade. Então isso teve uma literatura extensa, e depois veio também mais para mensurar esses efeitos em modelos macroeconômicos, olhando assim os agregados econômicos, países, regiões. Então os estudos começaram também a mostrar essa relação positiva entre essa variável escolaridade, que seria essa medida de capital humano, e o crescimento e desenvolvimento econômico. Mas a partir dos anos 2000, alguns estudos mostraram que essa relação não era muito forte. Aqueles países que tinham um grau de escolaridade maior da sua força de trabalho não necessariamente eram mais desenvolvidos. E vários países que aumentaram a escolaridade não conseguiram ter um efeito significativo, como se esperava, no crescimento e desenvolvimento econômico daquele país. E por que isso ocorreu? Alguns pesquisadores, dois com destaque, que são o Hanuschek de Stanford e o Usman, que é de uma universidade da Alemanha, eles fizeram uma série de estudos mostrando que essa quebra da relação entre escolaridade e desempenho econômico ocorreu porque vários países em desenvolvimento estavam aumentando a escolaridade dos seus alunos sem melhorar a qualidade. Então, quando a gente compara um ano de escolaridade no Japão, é muito diferente de um ano de escolaridade num país como o Brasil, na média. No Brasil tem algumas escolas que são muito boas, mas na média o ensino é ruim. Ou comparar com um país africano. Então existe uma diferença não só na quantidade, mas na qualidade. Então esses autores, junto com outros, o Hanuschek e o Usman, junto com outros autores também, eles fizeram uma série de estudos desde os anos 2000 até hoje, mostrando essa importância do aprendizado do aluno, o desempenho cognitivo em testes internacionais que comparam países, sobre o nível de desenvolvimento econômico de cada um desses países. Ou seja, se o Brasil quer, de fato, ter um bom desempenho econômico, um dos elementos essenciais é esse investimento no capital humano, uma das formas via escola, via sistema escolar, mas com foco na melhora da qualidade. E outro achado importante nesses estudos é que a quantidade de recursos acaba não sendo muito relevante. Tem vários países que gastam relativamente bastante com o sistema escolar, mas que acaba tendo um desempenho fraco quando a gente compara esse aprendizado cognitivo dos alunos com diferentes países. Um dos elementos que é fundamental, entre outros, que a literatura vem apontando como sendo importante, é o capital humano do professor. Então, esse capital humano, qual que é o grau de habilidades do professor? Que está relacionado à formação do professor, se ele fez mestrado, se ele fez doutorado, qual que é a formação dele, onde ele se formou, mas também com o salário relativo, porque quanto maior o salário relativo dos professores, mais pessoas querem ir para essa profissão e, consequentemente, melhora a qualidade média dos professores. Então, são achados da literatura internacional que estuda esse tema que é fundamental para o Brasil começar a olhar mais esses estudos para traçar estratégias para melhorar o sistema educacional, melhorar o aprendizado das crianças, e isso que vai ter um grande potencial, um dos elementos que vai potencializar aí uma retomada do crescimento econômico brasileiro de forma mais sustentável. E por outro lado, isso também ajuda a melhorar a distribuição de renda, que é um problema muito grave no nosso país. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, como o senhor vê essa sociedade sufocada de conteúdos? Leila e ouvintes da Rádio USP.
Não há dúvidas que a produtividade e a tecnologia vêm alimentando a abundância. Vivemos mergulhados no excesso. O mundo hoje é habitado por 7,5 bilhões de seres humanos. 4,5 deles acessam a internet. Certamente esse número já é maior agora pela crise do Covid-19. A expectativa de vida aumenta a cada ano. Nos últimos 250 anos, as tecnologias foram desenvolvidas para impulsionar a produtividade e o consumo de bens, alimentos e dados. Só nos últimos 2 anos, a humanidade produziu mais dados do que no restante da história humana combinada. Incrível pensar que hoje existem mais smartphones do que pessoas. Nós temos à nossa disposição 1,5 bilhões de sites. Só o Google recebe, por dia, 5,6 bilhões de buscas. Nunca tivemos tanto acesso à informação e nunca antes nos comunicamos como hoje. E o senhor tem uma sugestão para nortear os ouvintes neste mundo de excessos? Curadoria, livro do escritor inglês Michael Bhaskar, lançado recentemente pela Edições Sesc, argumenta e explora com eloquência as razões e evidências para que a curadoria seja considerada a principal ferramenta capaz de produzir sentido nesse mundo do excesso, uma vez que ela seleciona, escolhe e reduz. Importante ressaltar aqui que a curadoria não é um resultante dessa sociedade do excesso. Na verdade, ela é anterior à nossa contemporaneidade. Ela surge na década de 60 no campo das artes visuais. Não só pela expansão das atividades e das ações da arte naquele momento, mas também, em particular, da resiliência dos museus. E, claro, também pelos novos rumos que a arte moderna tomou graças aos experimentos e manifestos, dos movimentos de vanguarda do século XX. Novos equipamentos começaram a surgir naquela época, como os centros culturais. Novas formas de expressão artísticas foram lançadas, como os ready-mades do Duchamp, as instalações, as performances, os happenings. Essa expansão e diversidade da ação artística gerou uma complexidade, suscitando assim novas formas de mediação e, em particular, a curadoria. Bhaskar, nesse seu livro, ele considera e pontua essa gênese da curadoria. Mas o que mais importa a ele é enaltecer, principalmente, a sua potencialidade como um novo modo de operação no âmbito de uma sociedade do excesso. Ele destaca que o método curatorial não só preserva conteúdos e produtos de qualidade, como preza a seleção cuidadosa, visando assim a criação de narrativas referenciais. Ele entende que a aplicação da curadoria de forma mais ampla trará vantagens, principalmente econômicas, e lança, nesse seu livro, a ideia de uma economia da curadoria. Ou seja, o foco do autor não está nas artes, nem na história da curadoria, mas em seu potencial e nas aplicações possíveis nesse nosso mundo capitalista pautado pelo digital. A curadoria, assim, estaria no centro de uma nova realidade, de uma nova forma de organização das coisas e, certamente, de uma nova economia, que leva em conta a participação das pessoas. Esse livro é uma leitura prazerosa, pautada por argumentos coerentes que ensejam um horizonte esperançoso. Cabe, como sempre, ao leitor se posicionar. O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, o assunto hoje é miopia. A incidência da miopia está aumentando? Por quê? É curioso que, observando as teorias da seleção natural e da evolução, e tendo os olhos como equipamentos geneticamente guiados e ambientalmente selecionados, tenhamos chegado a 2021 com tantos indivíduos míopes. Afinal, os primeiros tempos, na planície, na savana,
onde era necessário enxergar longe o predador e os alimentos, fazem com que uma certa desvantagem sobrecaia sobre os míopes. É possível que essa característica, que tem um componente hereditário, não tenha se perdido e eliminado os indivíduos, porque o grau de exigência talvez não fosse para tantos detalhes. A sobrevida, a vida em grupo e hábitos noturnos tenham equilibrado um pouco as chances de míopes e não míopes, e existe, ao final de tudo, como observamos, um componente ambiental que favorece a miopia. A observação de que hoje em dia temos mais indivíduos, proporcionalmente, mais indivíduos míopes na população, é atribuída ao fato de que estamos com cada vez mais atividades e iniciando cada vez mais precocemente e intensamente atividades relacionadas à visão de perto, onde a miopia é um facilitador e é também um estímulo. Mais atividade de perto, mais miopia. A miopia tem tratamento e é possível preveni-la? Desde a criação das lentes, do domínio do vidro e dos óculos, ainda no período feudal, na transição para a Idade Moderna, é possível então atenuar o defoco, o embaçamento relacionado com a miopia. Em anos mais recentes, lentes de contato e cirurgias são capazes de modificar fenotipicamente ou durante a vida essa característica, mas são tratamentos, não de fato uma cura e nem uma forma de prevenir. Muito tem se investido em pesquisas que procuram prevenir a miopia, evitar que ela apareça ou permitir que indivíduos, mesmo mantendo as suas atividades relacionadas ao mundo moderno, com equipamentos como computadores, aparelhos celulares e outros, tenham a miopia e o seu aumento de geração após geração. Os tratamentos ou medidas preventivas envolvem crianças com essa tendência, ainda na tenra infância, fazendo com que haja um defoco, um embaçamento que diminua a capacidade de acomodação ou de fazer foco para perto. Isso pode ser feito com colírios, que dilatam um pouco a pupila e bloqueiam a acomodação, com óculos, que inibem a acomodação, mas de toda forma, dois aspectos são bastante claros nas várias pesquisas que se acumulam a esse respeito. Sim, em grupos mais intensamente e mais longamente tratados, é possível reduzir numericamente ou em média a intensidade da miopia. Porém, o tratamento imposto faz com que essa característica seja de aderência mais difícil, pensando na população geral, e, até agora, essas medidas preventivas têm um alcance modesto, conseguem, comparado aos grupos não tratados ou menos tratados, induzir em média uma redução em torno de meio grau ou ainda menos do que 1 grau em média. Com tudo isso, para pessoas com preocupações e possibilidades de grandes miopias, esses tratamentos não chegam a ser vantajosos. Para situações em que o potencial de aumento da miopia é mais lento e menos intenso, há que se fazer uma boa discussão com o oftalmologista, se vale mesmo a pena impor medidas restritivas de foco numa fase de tão grande ganho de aprendizado e estímulos, a fim de reduzir potencialmente uma parte apenas dessa característica que é a miopia, ou seja, a capacidade de ver bem de perto, detalhes bem, mas diminuir o alcance da visão de longe. Assim, para concluir, temos que a miopia está aumentando no nosso meio, principalmente dadas as condições de trabalho, estudo e lazer da modernidade, que envolvem muitas atividades de perto. E assim, as medidas preventivas estão sendo estudadas, mas o seu impacto, tanto no montante como na aplicação em larga escala, ainda são limitados. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Vírus são seres muito pequenos que precisam de um hospedeiro para se multiplicar e infectar outros organismos. Apesar de serem associados a doenças, a medicina tem se utilizado deles para diversos tipos de tratamento. Ouça mais detalhes na coluna de hoje.
Após a pandemia gerada pelo SARS-CoV-2, a palavra vírus nos arrepia. Mas nem todos os vírus são causadores de tantas tragédias. Ao contrário, alguns estão sendo usados a favor da medicina, justamente pela capacidade que eles têm de invadir inúmeras células do nosso organismo. E um exemplo é o adenovírus associado, que provoca uma reação imune muito fraca. Esse vírus está sendo usado para novas estratégias de terapia gênica. Ele consegue infectar células em divisão, ou que não estejam se dividindo, e não se integra ao genoma. E recentemente foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos um tratamento de terapia gênica para amiotrofia espinhal usando esse vírus. Na forma mais grave, infelizmente a mais comum, os bebês que têm amiotrofia espinhal, ou também que se chama AMI, não têm força nem para sustentar a cabeça e a sobrevida é muito encurtada. Nós sabemos que na amiotrofia espinhal, os pacientes têm uma deleção, ou seja, uma mutação no gene que codifica uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, aqueles responsáveis por nossos movimentos. E a proteína é chamada de SMN1, do inglês Survival Motor Neurons. E qual foi a estratégia usada pelos pesquisadores? Eles inseriram uma cópia normal do gene SMN1 no adenovírus, que depois é injetado nos pacientes com AMI. Os resultados, principalmente recém-nascidos, que têm a mutação, mas ainda não apresentam sintomas, parecem muito promissores. Entretanto, não temos ainda seguimento a longo prazo e não sabemos se o efeito será permanente. Mas o maior obstáculo, a meu ver, é o custo de 2 milhões de dólares, ou seja, mais de 10 milhões de reais por tratamento. Como o sistema de saúde poderá arcar com esses custos? E, por outro lado, como podemos confirmar um diagnóstico e não oferecer tratamento? Temos um problema ético muito importante. Mas eu queria falar de outro vírus que também virou nosso aliado. Trata-se do vírus da Zika, que também foi manchete quando se descobriu que ele causava microcefalia em bebês cujas mães haviam sido infectadas durante a gestação. Professora, qual é a diferença entre o vírus da Zika e o novo coronavírus? Ao contrário do coronavírus, que tem o potencial de infectar praticamente todos os tecidos do corpo, o vírus da Zika é praticamente inócuo em pessoas infectadas. Isso porque ele tem o potencial de se replicar preferencialmente em células neuroprogenitoras, ou seja, aquelas que dão origem aos neurônios cerebrais. Tumores cerebrais, principalmente os infantis, são ricos em células neuroprogenitoras. E por isso nós iniciamos uma pesquisa em 2018 para investigar qual era o potencial do vírus da Zika em destruir tumores cerebrais humanos. A pesquisa, que foi realizada no Centro do Genoma pela aluna Carolina Caide, mostrou que ele destruía tumores cerebrais humanos quando injetados em camundongos. Em 1/3 dos animais, os tumores desapareceram por completo, inclusive suas metástases. A pesquisa foi capa da revista Cancer Research. Esses resultados nos animaram a ampliar o estudo e conseguimos tratar com o vírus da Zika 3 cães que tinham tumores cerebrais. Também tivemos resultados muito promissores, e os resultados foram publicados no início do ano na revista Molecular Therapy. E vocês pretendem dar continuidade a esse estudo? Então, infelizmente, nós tivemos que interromper a pesquisa com novos cães devido à pandemia, mas a boa notícia é que estamos estabelecendo novas colaborações para retomar esses estudos. Portanto, se alguém souber de cães com tumores cerebrais, por favor, entre em contato conosco. Porque se o tratamento com Zika em novos cães confirmar os resultados anteriores, estaremos muito próximos de passar para humanos, principalmente para os casos de tumores infantis para os quais não há tratamento. E o custo será certamente muito menor do que os de terapias gênicas. Por isso, a importância tão grande de se investir em ciência. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.